complexas, a gente diz que tem o par conjugado, né? Que é a soma, né? E o outro é a subtração, que vem lá na hora de resolver a básica, né? O mais ou menos raiz, uma fica mais, outra fica menos, tá? Aonde o i representa a raiz de menos 1. Né? Por isso que permite a gente encontrar o resultado daquelas raízes negativas que a gente usa o número imaginário, o número complexo. Ok? Então, essa é uma condição que a equação característica pode me dar enquanto raízes, né? Ser duas raízes reais, complexas, tá? O bom é que elas são distintas, né? Porque elas sempre são um par conjugado, pelo menos elas são distintas, continuam sendo pares funções linearmente independentes, só que são complexas, tá? Então, a minha solução, ela vai continuar sendo uma solução do tipo assim, xn, a vezes uma dessas raízes, só que na forma complexa, bi elevado a n, é outra solução, porque elas são linearmente independentes, a menos bi elevado a n. Tá? Então, se a gente for analisar isso aqui, não muda grande coisa. Tá? Porque só muda que a base agora é uma função exponencial de número com base, é um número complexo. Aí o número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária. Mas como é uma potência de número complexo, existem algumas relações matemáticas que me permitem escrever essas potências de complexos de uma forma diferente, que é usando a forma trigonométrica do número complexo. Vocês lembram alguma coisa de... antigamente se trabalhava mais números complexos no ensino médio, né? Lembro quando dava aula no ensino médio, tinha no terceiro ano, era geometria analítica, números complexos. Hoje, sim, numa das escolas que eu trabalho, a gente trabalha analítica, agora eu entrei no complexo agora na outra não, na outra é só revisão mesmo, a gente não trabalha nem analítica nem complexo. Então... E para quem praticamente passou a vida inteira na aula no fundamental, professor? A gente deixa de revisar esses conteúdos. Matemática é assim, você deixou de revisar algumas coisas, a gente vai abandonando, né? Eu passei muito vai esquecendo. Mas Vira que nem Saci Pererê, diz que existe, mas ninguém viu. Né? Verdade, a gente sabe que, existe esse trem aí, como é que é? Eita, aí não lembro, não. Mas tem, eu só não sei, mas tem. Né? Mas tem. Tá? Mas isso aí não é particular só de vocês, não. A gente também aqui no ensino superior acaba tendo cadeiras, né? Então, a gente fica em determinadas áreas e não dá aula em outras, né? Por conta de concurso, a gente fica naquela cadeira, pega sempre disciplinas de uma mesma área. Aí tem coisas que a gente vai esquecendo também. Tem hora que você tem que parar, pegar livro, dar uma olhada de novo. Você não usa, esquece, né? Não tem jeito. É claro que quando você vai ver a segunda vez, né? Você vai relembrando, é mais fácil do que aprender do zero, né? Mas você vai relembrar, não, tinha isso mesmo, é isso aqui. Mas é assim, quem não usa atrofia. É que nem músculo. Bom, mas em números complexos, uma forma de representar os números complexos no plano cartesiano é usando o plano de Argand-Gauss, né? Onde a gente, num dos eixos, coloca a parte real dos números complexos. Tá? Em geral, a gente representa números complexos com Z, né? A maioria de livro didático representa o número complexo com Z. A gente coloca a parte real seria sempre esse valor de A, que pode ser inclusive zero, né? E o B é o coeficiente de I, é a parte complexa. E a gente coloca no outro eixo. Esse é o eixo dos números complexos, parte complexa do número. Tá? Então, um número do tipo A mais BI, que tem A como parte real e B como parte imaginária, ele vira um ponto nesse plano cartesiano. Que é um plano retangular também. Bem, assim como a gente coloca qualquer outro ponto. Tá? Só que num dos eixos é só a parte real, no outro só a parte imaginária. Tá? Então, aqui estaria representado o nosso número complexo.
Esse número complexo, ele tem uma distância, né, da origem desse sistema, chamado aí de polo, tá? E aí essa distância da origem até o ponto, ela recebe um nome, né, é módulo do número complexo. Muitas vezes também representada pela letra ρ, né, representando esse módulo, que na verdade é essa distância do ponto até a origem. Tá? E aí esse segmento também define aqui, né, um ângulo com o eixo. Esse ângulo é, em geral, usado a letra θ para representar, é chamado de argumento do número complexo. Tá? Então, o número complexo de parte real A e imaginária B pode também, se eu usar essa medida de ρ e do ângulo, uma vez que cada ponto, então, define um segmento e define um ângulo distinto, tá? Usando relações trigonométricas aqui mesmo, ó, que formam um triângulo retângulo, né, já que o plano é retangular, tá? Eu teria, por exemplo, aqui, ó, B é a medida do cateto oposto ao ângulo nesse triângulo, e essa medida A é o cateto adjacente ao ângulo. A relação trigonométrica envolvendo, por exemplo, o cateto adjacente com a hipotenusa é cosseno, né? Cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que mede A, e a hipotenusa, que é o ρ, que é a medida do módulo do ângulo. Tá? E por ser aqui uma medida de comprimento, é por Pitágoras também, né? A gente acha o tamanho dessa hipotenusa aqui, esse ρ, fazendo teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, essa medida é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É a medida desse ρ, que é essa distância. Tá? Então, por essa relação trigonométrica envolvendo o ângulo e a medida de ρ e da parte real do número complexo, eu posso extrair daqui, ó, regra de 3, que A vale ρ cosseno θ. Da mesma forma, eu consigo descobrir que B vale ρ seno θ. Já que daí eu pegaria o cateto oposto com a hipotenusa, vira seno, tá? Envolveria o B e o ρ, ficaria do mesmo jeito que eu fiz com o A. Tá? Aí fica ρ seno e aqui ρ cosseno. Então, meu número complexo vira, no lugar do A, se eu colocar ρ cosseno, e no lugar do B eu colocar ρ seno, né? Então, eu estou usando, ao invés de usar a parte real e imaginária, eu estou usando o módulo e o argumento do número complexo. Né? Aqui é ρ e vezes I aqui também, né? Ou colocando esse ρ em evidência, já que o ρ é comum nos dois termos, fica ρ cosseno θ e seno θ. Certo? Que a gente chama de a forma trigonométrica do número complexo. Né? Ao invés de associar ele a um par ordenado, né, usando os valores reais e imaginários do número, eu apresento o ângulo que ele forma e a distância que ele está da origem, né? Como se fosse a forma polar também, chamada de forma polar do número complexo. Tá? Então, todo número complexo tem uma forma polar ou trigonométrica associada, eu posso escrever ele, né? Então, o A mais BI vira ρ cosseno mais I seno, tá? E o A menos BI, mesmo jeito, só vai mudar o sinal no meio, seria a sua fórmula trigonométrica, tá? Essa é uma das relações que a gente pode utilizar aqui para escrever o número complexo de uma outra forma. Usando a forma polar ou trigonométrica, tá, a gente pode utilizar a forma de Moivre para poder representar essa potência. Então, o A mais BI eu posso escrever como forma trigonométrica, e essa, como aqui é elevado a N, é uma potência, né? E essa potência, a forma de Moivre, tá, me diz que, né, essa potência se converte em, tá, ou seja, pegar isso aqui e elevar a N, tá, vira ρ na N, isso é fácil de perceber, né, porque eu vou distribuir o expoente, só que esse binômio em seno e cosseno, no final das contas, né, na forma de Moivre,
a gente mostra que vira cosseno de n θ e seno de n θ, tá? Não vamos entrar nessa demonstração do porquê que vira isso, mas vamos tomar como sendo o uso da forma de Moave, tá? Então, potência da forma trigonométrica ou polar do número complexo, tá? Vira esse ρ na n, e esse n vai aparecer dentro do argumento das funções trigonométricas, fica n θ seno de n θ, tá? Então, assim a gente consegue expressar aqueles números. Então, a nossa solução, que antes era A mais, né, a constante A, e aí a base ABI elevado a N e A menos BI elevado a N, tá? Se eu trocar por essa forma trigonométrica e considerar a fórmula de Moave para fazer as potências, tá? Ela vai virar isso aqui, né? Isso aqui vezes A, né? E essa aqui vezes A e essa aqui vezes B, que é a forma trigonométrica elevada a N. Tá? Como tem vários termos em comum, por exemplo, o ρ na N, a gente pode colocar aqui em evidência, ó. O ρ na N eu coloco em evidência. Eu vou ter um C1 cosseno, vou ter um C2 cosseno, posso colocar também o cosseno em evidência, fica C1, C2. Aqui eu vou ter, né, porque eu estou considerando aqui, que aqui eu chamei de A e B, né, ele está chamando aqui de C1 e C2. Então, eu teria C1 vezes esse, C2 vezes esse aqui, né? Então, ele gera, né, vai gerar aqui, ó, o ρ pode ficar aqui em evidência fora, porque ele é para todos, e aqui eu tenho um C1 cosseno e um C2 cosseno, tá aqui. Vou ter um C1 seno e um C2 seno. Então, aqui, como aqui é negativo, fica C1 menos C2, e o I também, tá? Dentro dos complexos ainda, né, pegando um C1 linha, ou seja, pegando essa soma aqui, que são duas constantes complexas. E quando eu falo complexo, o complexo envolve também os reais, né? Os reais estão dentro dos complexos. Pode ser real, pode ser imaginário. Mas aqui é sempre real. Tá? Mas se eu tomar, então, a soma dessas constantes como sendo uma constante C1', e se eu tomar a subtração dessas constantes aqui, multiplicada por I, chamar essa constante de C2', a minha expressão vira ρ na N, C1' cosseno, C2' seno. Tá? E assim seria uma forma de apresentar essa mesma solução que está aqui, ó. Essa mesma solução que eu apresentei aqui, ó, com um número complexo na sua forma trigonométrica. Tá? A forma trigonométrica ou polar é a forma mais recomendada para se expressar a solução das recorrências quando eu tenho soluções complexas da equação característica. Tá? E aí é só lembrar que o ρ vem, né, por Pitágoras aqui, do A com o B, né, raiz quadrada do A mais B, ou seja, esse A e esse B, dessa forma eu acho esse ρ, e o ângulo, né, e θ é o ângulo formado. Tá? Então, com essa medida aqui também, se eu sei essas medidas, tá, eu consigo determinar esse ângulo, 30 graus, 45 graus, em geral é radianos que a gente vai escrever aqui. Tá? Mas aí eu vou sempre precisar do ângulo, do argumento e do módulo para poder escrever dessa forma, não mais do A e do B, tá? Mas do argumento e do módulo. Ok? Mas de uma forma, aplicando Moave, ele fica bem simplesinho aqui a expressão para quando os números são complexos. Vamos ver aqui num caso prático, num caso numérico, né? Então, tem isso aqui, uma equação que atende ao padrão que estamos estudando. Tá? Então, vou colocar aqui que sua equação característica, aqui é o ele não dá conta de corrigir a minha letra. É incorrigível. Aí não veio?
Pronto. Essa pra cá que um pouquinho melhor descarregue. Seja, então, r² menos 2r mais 2 igual a zero, a equação característica associada. Equação característica associada. Então, eu escrevo isso para não ter que escrever aquilo que estava lá no começo. E tem uma solução do tipo exponencial R de n até chegar na equação característica. Então, são importantes, né? E são conhecidas. Então, você fala, ó, essa é a equação característica e pronto, é suficiente para um bom entendedor saber do que está falando. A equação característica associada, cuja solução é, quem que é a solução aqui? Deve ser complexo, né? É 1 mais i e 1 menos i, professor. 1 mais i, 1 menos i? Uhum. 2 mais 1 menos raiz de 4 menos 4 vezes a vezes c. 4ac dividido por 2a. É, de fato, né? 2 mais ou menos raiz de... Aqui fica 8 negativo com 4, fica 4 negativo. E mais ou menos ficou estranho aqui. Dividido por 2. Só que raiz de menos 4, a gente pode escrever, né, vamos lembrar o Rômulo aqui, pode escrever como sendo raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Né? Isso aqui dá raiz de menos 4. Raiz de 4, que é positivo aqui, dá 2, e o raiz de menos 1 a gente representa por i, que é um número imaginário, por isso que vira 2i. Assim aparece o i complexo. Bom, ambos são múltiplos de 2, então vira 2 mais ou... perdão. A Lorena falou, 1 mais ou menos i. O 1 mais i e o 1 menos i são as duas raízes, né? Só para expressar as duas, abrir aqui em 1 menos i. Sempre é um par conjugado, um somando e um subtraindo. Ok? Então, é claro que, né, eu até poderia escrever, que não estaria de todo errado, escrever que a solução, já que são reais, já que são distintas, são linearmente independentes. Então, colocar isso aqui não é errado, só não é esperado. Né? Em geral, espera-se a forma polar para essa solução. Tá? Então, para expressar a forma polar, eu não vou usar o número complexo, eu vou usar a sua representação polar, e a potência eu uso a forma de Moave para poder expressar. Tá? Professor, e para descobrir o A e o B, eu vou descobrir lá na polar também, ou posso descobrir aqui e levar lá para polar? O A e o B já estão aqui, né? Não, o valor dele, né? Porque ele deu o valor para x1 e x2, né? Então eu vou ter que descobrir o valor de A e B, né? x1 e x2. Ah, tá. Sim, né? Isso, tem que... É lá na polar mesmo. Vai ser na polar também. Lá na polar. Tá. Para não ter que tratar com essa potência em i, entendeu? Uhum. Né? Para não ter que tratar com a potência de i. Tá. Então, indo para polar, eu posso até fazer de forma construtiva aqui. Embora a gente poderia, depois de pegar certa
familiaridade com a solução, e já saber que o formato dela é esse, poderia vir direto para cá, só descobrir quanto vale ρ, descobrir quanto vale θ, e substituir ali dentro, né? Já tem a solução geral. Tá? O que eu chamei de C1' aqui, para nós, a gente estava chamando de A e B antes. Sim. Tá? Né? Então, bastaria vir aqui com o ρ e com o θ. Né? Então, não precisaria tantos detalhes para chegar ali. Mas como a gente não está ainda acostumado, eu vou fazer um pouco mais construtivo. Tá? Então, a partir do número complexo, eu vou determinar aqui a sua parte, a sua representação polar. Né? Como a parte real, né, do nosso número complexo, de R, né? O R está sendo o nosso complexo aqui. É 2. Né? E eu não preciso usar as duas para fazer, né? Ah? Não é uma parte real? Perdão. Você não tirei 2. E a parte imaginária do R de 1. Estou pegando uma delas. É também 1. Né? Isso. Temos que o ρ é a raiz quadrada desse 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o ρ é a raiz de 2. Vou colocar aqui no plano de Argand-Gauss, só para ficar visível os passos. Então, nós marcamos aqui uma parte real e uma parte imaginária. Forma um quadrado, obviamente, né, que é a diagonal desse quadrado, que é a medida que a gente quer, é raiz de 2. Aqui também, por formar um quadrado, dá para já deduzir que o ângulo é de 45 graus. Né? Que é o nosso argumento. Então, obviamente que o argumento é 45 graus, mas nós vamos expressar sempre em radianos, tá? Tá 45 graus aqui por enquanto, mas o que a gente precisa usar lá é sempre em radianos, que é uma medida real. Em radianos seria π sobre 4, né? Porque π sobre 2 é 90, π sobre 4 é 45. Π sobre 4 radianos. Ok. Mas e quando não é tão óbvio, né? E quando o ângulo não é tão óbvio assim para deduzir? Tá? Então, a gente pode considerar. Ó, lembra que aqui era a medida de A, que é essa, que é a parte real, e essa aqui que seria o cateto oposto é a medida do Bzinho. Lá naquele triângulo que eu estava brincando aqui antes, né? Era meu A e o meu B. Tá? Se eu pegar B sobre A, eu estou pegando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o cateto oposto pelo cateto adjacente me dá a tangente do ângulo. Como A e B eu já tenho desde o início, então a divisão de B por A me dá a tangente do ângulo. Se eu quero o ângulo, não a tangente do ângulo, é só fazer a operação inversa, né? O arco tangente de B sobre A. Né? Na calculadora, ele tem a função tangente menos 1. Né? Na calculadora científica, a gente faz com tangente menos 1. Então, tangente menos 1 de B sobre A me dá o ângulo. Né? Então, eu consigo ver por aí. Às vezes, eu nem preciso usar a tangente, só, pelo menos para os arcos notáveis, né? 30, 45 graus, 60 graus, 90 graus, esses ângulos a gente já tem aquelas tabelinhas de seno, cosseno e tangente, dá para deduzir por lá, só pelos valores. Então, por exemplo, aqui, ó, né, eu sei que a tangente do ângulo, eu quero o ângulo, eu sei que a tangente do ângulo é B sobre A, que seria 1 sobre 1, né, que é igual a 1 sobre 1, ou seja, tangente do ângulo, tangente de θ é 1. Aí a pergunta é, quem é θ
cuja tangente é 1. A gente olha naquela tabelinha dos ângulos, se for um dos ângulos, né, notáveis lá, dá para deduzir já quem é θ, certo? Então, θ, nesse caso lá, é π sobre 4. Naquela tabelinha tem que o ângulo de 45, que é a divisão do seno por cosseno também, né? Dá sempre 1. Quando é o seno é o raiz de 2 sobre 2, o cosseno é o raiz de 2 sobre 2, e aí da tangente é a divisão deles. E aqui dá 1 quando o ângulo é 45, né? Sempre tem aquelas tabelinhas, é bom lembrar delas. Né? Porque todos os outros ângulos, depois nos outros quadrantes, também a gente consegue determinar, são só variações de sinais. Enfim, então já permite achar o valor. Quando o valor não é um desses ângulos mais notáveis, aí tem que ser a calculadora mesmo, que daí vai dar uma fração desse π radiano, aí não tem jeito. Mas, em geral, os problemas didáticos sempre têm um ângulo conhecido. O acha em graus e depois converte para radianos também é uma opção. Então, o nosso ângulo é π sobre 4. Então, quer dizer que o nosso número 1 mais i, vamos colocar aí, tá? E, né, vamos acrescentar aqui aquela bagunça que eu fiz lá, tangente de θ é igual a 1, né, o que implica que θ é π sobre 4 radianos, tá? Disso segue que, né? Você vê, ó, que com esses dois valores eu já podia ir lá para o final, né? Mas eu estou construindo um pouquinho mais. Isso segue que 1 mais i, né, vira raiz de 2, que é o ρ, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. Que é a parte, né, que é a forma polar ou forma trigonométrica de expressar o mesmo número complexo. Mas não mais a partir do seu valor, da sua parte real e imaginária, mas a partir do argumento e do módulo. Logo, né? Então, aquela nossa solução que era 1 mais i elevado a n, é esse valor aqui elevado a n, né? Então, o nosso x de n seria a vezes esse númerozão aqui, elevado cosseno de π sobre 4, mais i seno π sobre 4, tudo isso aqui elevado a n, porque é essa primeira potência. E aí, com outra constante b, raiz de 2, cosseno de π sobre 4, agora é menos i, que é o par conjugado, né? O menos i seno de π sobre 4. Mais muito bem, isso aqui também é elevado a n. Então, só estou reescrevendo essa de cima, né? Estou reescrevendo essa solução usando a sua forma trigonométrica. Aí é aqui que entra a fórmula de Moave. Ele diz quanto que dá essa potência, né, do número complexo na forma polar. Tá? E aí, pela fórmula de Moave, nós vamos ter que essa potência vira, né, esse raiz de 2 fica elevado a esse n, tá? E aqui dentro, como é esse binômio com cosseno e seno, né, ele diz que vira cosseno de n vezes o ângulo, então, nπ sobre 4. Tá? Se quiserem colocar um parênteses aqui, às vezes fica melhor, que daí entende que é o argumento mas para isso eu vou ter que mudar aqui meus delimitadores.
Num deles eu vou colocar uma chaves, no outro colocar um colchete. E aqui seria o mais I seno de N π sobre 4. Então, só mostra a forma de Moave mostra que essa potência fica o ρ elevado a N, e o binômio fica, o N acaba multiplicando só o argumento das funções trigonométricas. Isso fecha o primeiro ali, né? Que é o A vezes tudo isso aqui na N. Tá? E ainda tem o B, né? B vezes, aí vem essa coisinha. B vezes o raiz de 2 na N, que multiplica o cosseno de N π sobre 4 menos seno de N π sobre 4. Fecha tudo isso aqui, fecha tudo isso aqui. Tá? Aí agora é uma questão de simplificação. É aqui que ele faz aquela parte, né, que mostrando de forma... Opa, tô indo... Não está aqui nesse arquivo, está nesse, né? É aqui que já deu um salto diretão, né? Na hora que faz a substituição, já mostrou esses valores em evidência, tá? Mas seria a distribuição aqui do meu. O A multiplica esse aqui, né? Que multiplica esses dois. O B multiplica esse aqui, que multiplica esses dois. Tá? Então, eu teria... Bom, como esse raiz de 2 na N está para os dois, ele pode ficar em evidência fora de tudo. Raiz de 2, que é o meu argumento, que é o meu módulo, perdão, elevado a N. E aqui dentro, então, eu tenho... vamos ver se o colchete resolve. Eu vou ter o A cosseno de N π sobre 4, e aqui eu vou ter também um B cosseno. Então, eu teria um A mais B cosseno de N π sobre 4. Que eu tenho tanto o cosseno aqui é multiplicado por B, quanto esse cosseno é multiplicado por A. Então, ele em evidência, A mais B. Tá? O seno também é multiplicado por A aqui, o seno é multiplicado por B aqui. Tá? Então, botando em evidência, só que esse aqui, o seno tem o I também. Então, aqui nós temos um menos I, porque lá um é positivo, um é negativo, né? Vou botar aqui mais I, aqui é A positivo, e lá vai dar B negativo. Menos B seno de N π sobre 4. Fechou depois de simplificar. Tá? Aí aqui, como isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, mesmo que é uma constante complexa, eu estou trabalhando dentro dos complexos agora. Tá? Eu vou chamar essa constante aqui, né, de C1, vou chamar tudo isso aqui, essa constante de C2, porque eu já chamei A e B, vou chamar de C1 e C2 agora. Tá? Então, é claro que... faço aqui para marcar para vocês, mas se a gente for escrever isso como solução, a gente faz uma declaração, fazendo, né, C1 igual a A mais B, e chamando C2 de I vezes A menos B, declarando quem quer C1 e C2, temos que x de N é o raiz de 2 elevado a N, que multiplica, aí vai ficar bem mais simplesinho, ficou só C1 cosseno de N π sobre 4, e aí aqui é mais, porque é mais essa constante, aí não importa quanto que ela vai dar aqui, é mais C2, se vier negativo, vem daqui, né? Mais C2 seno de N π sobre 4. Aí, bonitinho, ó. Tá? Mas lembrando vocês, né? Eu não precisaria
Eu não precisaria fazer todos esses passos toda vez, desde que eu lembre o formato final, né? Que eu sei como é que é a forma final. Ou seja, eu teria que lembrar dessa fórmula aqui, né? Que é ρ na n, que é o módulo do número complexo, e aí aqui dentro é A, né? Ou C1 cosseno n θ, e aí eu preciso do θ. E a outra constante, seno do outro n θ. Então, eu preciso do ρ e do θ, só isso, seno e cosseno. Tá? Então, como lá no começo eu já dava para ter deduzido, quando estava aqui, ó, e deduzi quem é ρ. Estava aqui, eu já descobri que o ρ era a raiz de 2. Já descobri que o ângulo era π sobre 4. Na próxima linha eu já poderia ter escrito a solução geral. Né? Então, a solução geral é... Então, né? Só colocava o ρ aqui e colocava o θ aqui dentro. Pronto. Né? Já tinha a solução geral. Né? Que é a solução geral. Mas acho que o problema é de valor inicial, né? Valor inicial. Ele deu um x1 e um x2. Tá? Aí a gente tem que usar agora, descobrir para quais constantes nós temos, vão satisfazer aquelas condições, né? Como x1, quanto que é? x1 é 1 e o x2 é 2. Como x1 é 1 e x2 é 2, então, vamos montar um sisteminha aqui. Quando n é 1, aqui vai dar 1. 1 é igual o raiz de 2 elevado a 1. Aí aqui dentro vai ficar C1. O n é 1, então fica cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4. Aí eu vou lá na tabela dos senos, cossenos e tangente, acho o valor. Um C2, que é o seno de π sobre 4. Na outra equação tem que dar 2, quando n é 2. Então, vou ter raiz de 2 ao quadrado. Vou ter um C1. Agora aqui fica 2 vezes π sobre 4. Então, vai dar π sobre 2, né? Seno de π sobre 2. Radianos é igual a 90 graus. C2, seno de π sobre 2. Também é seno de 90. Então, formou um sistema linear 2 por 2, em que C1 e C2 são as incógnitas. O sistema equivalente é 1 igual cosseno de π sobre 4, cosseno de 45 é a raiz de 2 por 2, né? Já falou antes. Então, fica a raiz de 2 por 2 C1. Ah, não, perdão. Ainda vezes raiz de 2 aqui fora. Né? Então, vai ficar 2... Ah, fica C1. Fica 2 sobre 2, fica C1. Aqui também vai dar raiz de 2 por 2, mas vezes aquela raiz de 2 que está lá fora, fica 2 por 2. 2 por 2 é 1. C1 mais C2 tem que dar 1. Aqui eu vou ter 4. Esse 4 multiplica aqui dentro. Cosseno de 90 é 0. E seno de 90 é 1. Mas tem um 4 multiplicando aqui. Então, fica 4C2. Só. E professor? É 2, não é? É 2, né? Que cancela a raiz. Ah, verdade. É raiz de 4, né? Perdão. Raiz de 4, não 4. Que é 2, tá certo para vocês. Então, já dá para deduzir que C2, né? Que C2 é 1. Logo,
C2 é 1, e se o C2 é 1, C1 tem que ser 0, né? E C1 mais C2 tem que dar 1. C2 já é 1. Tá. E aí a solução particular, portanto, a solução particular é x de n, voltando na solução geral, trocando C1 por 0. Se o C1 é 0, isso aqui vai embora, vai zerar isso aqui, vai sobrar só esse. E com o C2 valendo 1, né? Então fica aí G2 na N, multiplicando seno de Nπ sobre 4. É essa função aqui que vai gerar todos os termos daquela sequência dada pela recorrência de segunda ordem. Que nem tem complexo, né? Que nem complexo apareceu aqui. Então, geram todos aqueles. Belezinha? Então é simples. Precisa ou lembrar o formato geral da solução, né? Lembrar dessa cara, desse padrão, em que depende de ρ e de θ, ou ir lembrando dessas passagens, né? A partir do número complexo, tem que achar a forma trigonométrica, depois que tiver na potência, aplica a fórmula de Moave. Aí a fórmula de Moave diz quanto que vai dar essa potência do número complexo. Que daí vai cair aqui, de um jeito ou de outro vai cair naquela fórmula lá, só de uma forma mais construtiva e não requer gravar o formato dela, mas requer lembrar das regras. Matemática é lembrança, né? O maior conjunto de regras que a gente vai lembrando, mais fácil fica de fazer as coisas. E esse é o problema, né, Romulo? Tem o problema que às vezes a gente vai esquecendo das regras. E aí os treinos vão ficando difíceis porque a gente não lembra das ferramentas, né? E aí que o exercício é importante, né? Por isso que convém fazer os exercícios, porque o exercício força a gente a buscar as regras, né? Reviver alguns macetes, algumas passagens, alguns truquezinhos, né? Matemática tem o que a gente chama de truque, na verdade, são passagens, né, simplificações mais sofisticadas, e que a gente tem um olhar um pouco diferente do problema para achar uma saída mais fácil. E essas coisas a gente só vai lembrando se está fazendo. Se não está, se parou de fazer, também esquece dela. E aí esse é um dos riscos do ENC, né? E aí vocês vão acumular, vocês têm 4 disciplinas depois para lembrar de regras, né? Então sempre tem que, em cada disciplina, levá-las bem a sério, anotar bem, guardar os cadernos, porque daí depois, quando você chega lá, vocês podem revisar o que vocês fizeram, né? Lembra? Eu gosto, né? Pelo menos o meu cérebro funciona bem quando eu analiso aquilo que eu escrevi, né? Parece que eu vou revivendo os conteúdos. O que eu anotei, né? Anotei isso, anotei aquilo. Eu vou associar vou colocar a figurinha com as minhas carinhas de desespero, aí eu acho que eu consigo associar melhor e lembrar aquele dia de desesperador. Foi daquele dia, foi daquela carinha lá que eu desenhei. Eu vou colocar assim, ó, esse foi aquele das 4h16. Se eu sei que é 4h16, eu sei que já é monstruoso, já ficou. Mas tá bom, nem foi tanto, né? Eu deixei o pior por último. Nossa, vai piorar. Vai, né? O pior é esse aqui. Porque até agora, os 3 casos que nós discutimos eram de recorrência de segunda ordem, linear, coeficiente constante, homogênea, né? Igualada a 0. Certo? Agora,
nós vamos olhar para essa aqui, ó, que não é igual a zero. É igual a alguma f de n. Tá? Então, quer dizer que a nossa equação lá, né, só Bhaskara não vai mais resolver o nosso problema, porque ela não cai só, não vai depender só da equação característica. Né? Porque na equação característica, ela dá o zero, mas agora não pode dar zero, tem que dar uma f de n que está aqui. Ok? Então, esse é o caso não homogêneo. A gente só está mudando daquele problema que era homogêneo para o caso não homogêneo. O que o teorema diz? Tá? Que se a n é uma solução particular da não homogênea, que aqui, essa aqui é a não homogênea. Essa cor aqui não está me ajudando. Essa aqui é a solução não homogênea. Solução não, perdão, equação. Não homogênea. Então não está igualada a zero, está igualada a uma f de n. Então, a n é uma solução particular, uma solução que satisfaz um problema não homogêneo. Quem que ela é, não sei. Tá? Sei que ela é uma solução particular. Então, a substituição xn, aqui pensando que xn é a solução do problema, né? Solução geral. Tá? Solução geral. Xn seria a solução geral. Então, xn, constituído pela AN, que é a solução particular, AN mais uma y de n, que é digamos, um termo aqui auxiliar, procurando a palavra, um termo auxiliar, ele transforma a equação original, que era não homogênea, numa equação homogênea, mais em y de n. Então, ele transforma a equação não homogênea na incógnita xn para uma equação homogênea, mas com incógnita yn. Tá? Então, se eu tomar para xn como a solução geral, uma soma da solução particular mais um termo desconhecido, isso gera uma homogênea nesse termo desconhecido. Homogênea sabemos resolver, sabemos que cai num dos três casos. Uma vez que cai nessa homogênea, a equação característica vai resolver para um daqueles três. Então, eu vou chegar na minha yn, que é a solução dessa. Né? A partir daqui, eu consigo achar minha yn, que é a solução da homogênea, tá? Associada. Tá vendo que ela tem a mesma cara? É a nossa homogênea associada. Ok? Virar homogênea daquela lá. Tá? Estilo na passada de primeira ordem, que você criava uma homogênea associada só tirando o termo independente ali. Exatamente, né? Convertia num formato em que a gente sabia resolver, né? Resolvia ela e depois voltava. Tá? Então, isso também, essa transformação. Tomando isso, né, ela transforma o problema não homogêneo num homogêneo, tá? E aí eu consigo resolver. Ok? Resolvo, acho y de n. Como a n já era uma solução particular dessa, yn é a solução geral, é uma solução geral da homogênea. Geral da homogênea. Da homogênea. A AN era uma solução particular, uma solução específica. Uma que resolve. Não precisa ser uma solução geral. É uma solução específica. Da não homogênea. A solução geral do problema, então, vai ser a junção das duas. A específica mais a solução geral da homogênea. Tá? Então, o que vai mostrar aqui é que realmente isso transforma. Não precisamos. O que nós vamos guardar disso aqui? Tá? Que a solução geral de uma equação não homogênea, tá? Que a solução geral da não homogênea vai depender da solução geral da homogênea associada
mais uma solução particular da não homogênea. O problema vai estar aqui. Como eu chego na solução particular da não homogênea? Porque a homogênea é fácil. Tá? E como que eu chego no AN, que é uma solução particular da não homogênea? Tá? Aqui está o gargalo da coisa. Ok? Então, vamos por parte. Estamos fazendo aqui. Tá? A equação homogênea associada, que não é a característica, tá? A equação homogênea. Só vou pegar a equação homogênea associada. Equação homogênea. Estou escrevendo no lugar errado. Deixa eu levar lá para o Jamboard, que lá escreva um pouquinho melhor. Então, a equação homogênea associada é... Então, eu estou usando o resultado do teorema, já veio de trás para frente. Então, eu sei que eu preciso de uma solução da homogênea e de uma solução particular da não homogênea. Essa vai ser minha solução geral do problema. Então, a homogênea associada é a x de... Aí eu posso escrever em termos de yn, né? Yn, posso escrever em termos de xn também, faz muita diferença a simbologia. Eu vou usar o yn, olha, já estava misturando. O yn só para ficar parecido com o teorema. Mais 8 yn igual a zero. É a homogênea associada. A solução. Tá. Dá para aproveitar a frase melhor, né? Cuja equação característica é que a homogênea é fácil de fazer usando a equação característica. R² menos 6R mais 8 igual a zero. Tá? A soma tem que dar 6, o produto tem que dar 8. 2 e 4. Né? Logo, a solução geral vamos chamar de, botar uma estrelinha aqui, né, para não ficar escrevendo homogênea associada, solução geral de estrela é yn, então já tenho a yn. Yn A vezes 2 na n, B 4 na n, né, que 2 e 4, a soma dá 6, o produto dá 8. Ok. Agora nós precisamos de uma solução particular dessa homogênea. Tá? Assim, vamos agora determinar uma solução particular a n da não homogênea, da equação não homogênea.
como que eu vou chegar nessa solução uma solução particular dessa homogênea? Eu tenho que pensar numa solução que, quando eu substituir nessa expressão, ela tem que me dar n mais 3 elevado a n. Tá? E aí, aqui a regra não é muito clara. Tá? Não é direta. A regra é se basear no termo de homogeneidade. Se eu quero que aqui sobre um termo que seria aqui uma função do primeiro grau, né, um termo polinomial do primeiro grau, e uma exponencial, tá? Eu vou supor que essa minha solução particular tenha um formato parecido. Ou seja, que essa n também seja alguma coisa do primeiro grau, mais algum termo exponencial. Tá? Então, com base nesse valor, eu vou supor ou tentar adivinhar, né, quem que é a AN que satisfaz o problema. Então, a regra é essa, é não ter regra. Tá? A regra é não ter regra. Mas essa função nos dá digamos assim, uma dica do chute, né? Então, se eu estou esperando que, ao substituir aqui a tal AN, sobre alguma coisa polinomial e sobre exponencial, para sobrar um termo exponencial, alguma coisa com exponencial tem que ter aqui, ó, para quando eu somar, subtrair, resultar em alguma coisa exponencial. Tá? Então, eu vou esperar que essa solução tenha exponencial. Mas para sobrar esse n que é polinomial, a minha x de n também tinha que ser alguma coisa polinomial. Né? Tem que ter algum termo com n. 2n mais 5n menos não sei o que n, sobe aquele n. Tá? Então, com base no que está sobrando aqui, tá? Eu vou chutar, né? Supomos que a n seja da forma. Como aqui é polinômio do primeiro grau, eu vou jogar um termo do primeiro grau. Tá? Aliás, isso aqui é um termo linear, né, do primeiro grau, né? Não preciso, de repente, nem da constante, mas a gente pode arriscar, tá? Também colocar a constante. Eu vou tentar sem a constante, a princípio estou com preguiça. Tá? Vou botar um termo do tipo AN, porque eu não sei se é 2n, 3n, eu vou botar um AN, da família linear. Tá? Professor, só um rapidinho, senão eu vou esquecer. A xn, ela é a n mais yn. A sua yn já é exponencial, só que é uma exponencial nada a ver com a exponencial que a gente precisa. Eu não vou trabalhar junto, eu vou criar uma nova, parecido com o que eu quero, e depois que eu vou misturar as duas. Isso, depois eu vou juntar, porque segundo o teorema, a minha solução... Opa, o teorema está no slide. Segundo o teorema, a solução é a soma das duas. Da yn, que é a solução geral da homogênea, e a n, que é uma solução particular dessa. Mas quando eu vou pensar na n, eu esqueço a yn, ela não tem relação com ela. E aquele a que você está colocando como coeficiente não é o a da... Tá, boa, né? Porque eu botei um A, verdade. Eu estou te confundindo por causa desse A, eu vou corrigir então. Vou botar um C1 aqui, N. Tá? Que realmente não tem a ver com aquele. Ou eu uso C1 e C2 aqui para você usar A e B para cá, né? Que eu preciso só de duas constantes. Né? E posso continuar então usando o meu AN aqui. E aí, de fato, realmente, essas... Agora, teria um certo cuidado se essa, por exemplo, se aqui fosse 4N e eu já tenho 4N aqui, né? Então, nesse caso, você pode ter um certo probleminha e aí tem algumas formas de contornar isso, tá? Mas como é distinto, eu tenho que supor que vai existir também uma outra exponencial que não está aqui, né? Até porque essas que estão aqui, quando eu substituir aqui, ó, como elas são a solução da homogênea, elas fazem isso aqui dar zero. Não vai fazer dar 4N.
né? Então, aqui eu sei que também é exponencial, mas eu não sei que exponencial que é essa, né? Eu não sei se é 2, né? Qual é o coeficiente dela? Que para quando eu jogar aqui, no final, sobre 1 como coeficiente, né? 1, 3 na N. Então, eu não posso, eu vou considerar a família e deixo esse B a ser determinado. Tá? Então, supomos que a N desse tipo, né, com A e B a ser determinado, a serem determinados, satisfazem a equação não homogênea, né? Ou seja, são solução, satisfazem a equação não homogênea. Satisfazem a não homogênea. E aí eu vou forçar, né, ou vou verificar se realmente existem A e B que satisfaçam. Tá? Se eu chegar em algum A e B que vai satisfazer o meu problema, então, de fato, a minha solução era desse tipo, porque apareceu um A e B que resolve. Se eu não conseguir, né, se eu jogar isso aqui, substituir, e não tem nem um A e um B que vai fazer o que está aqui virar isso aqui, então meu chute está errado. E aí eu vou ter que buscar corrigir em algum aspecto, tá? Então, vamos à labuta. Então, o que é agora, o que eu preciso fazer? Preciso jogar aquela N na equação e ver o que vai resolver. 6 e 8, né? 6 e 8. Então, eu vou jogar minha N agora naquela equação, né? Substituindo na equação, temos. Substituindo na equação, temos. Era A. Deixa eu colocar aqui ela de novo. Vou botar com AN. Era menos 6, né? Menos 6. Vai virar AN mais 1. Mais 8 AN. Já estou usando o AN aqui dentro. Isso aqui tem que dar AN mais 3N. Com aquela nossa AN lá. Então, aqui, onde está índice N mais 2, era AN, então vai ficar AN mais 2, somado de B, 3 elevado a N mais 2, né? Isso era é isso, né? Isso, no lugar de N mais 2 para tudo. Menos 6 vezes, troca tudo aquilo lá. Para índice agora, N mais 1. Então, fica A vezes N mais 1. N mais 1. Mais B. 3 elevado a N mais 1. Isso aqui tudo vezes 6. E mais o 8, que multiplica... Até que eu tava... O 8 que multiplica o AN mais P, N, P, 3 na N. Tá? Isso tudo tem que dar N mais 3 na N. Aí agora é expandir isso aí e tentar chegar num termo de primeira ordem para igualar com o coeficiente desse, e isolar o 3 elevado a n e comparar com essa 3 elevado a n do outro lado para achar b. Então, vou juntar todos os que são de primeira ordem, né, os lineares aqui. Vou ter um AN aqui.
uma N, a N tenho aqui, vamos lá, vou ter um 6 menos um 6 a N, um 6 a N, que vem daqui, e vou ter um 8 a N ali, mais um 8 a N, só juntando os a N. Mas ainda vai sobrar aqui um 2A, tá sobrando aqui, aqui vai ficar um menos 6A, e aqui, não, aqui não tem. Agora vamos nos outros, nos 3 elevado a N. Aqui tem um 9, 9B, 3 na N. Aqui eu vou ter um 3B, mas com vezes o 6 dá 18. 18B, 3 na N. E aqui ainda tem um 8B, 3 na N. Tudo isso tem que dar N mais 3 na N. Bom, aqui só com N eu tenho A menos 6A mais 8A. Tá 9, dá 3A. 3A que multiplica N. Mas se eu juntar esses 2A com 6A, ainda sobra 4A. Menos 4A. Né? E lá juntando os que tem o 3 elevado a N, então vai ficar com 9B, tira 18, sobra ainda um 9, negativo, fica menos B. Né? Porque dá 17 positivo, menos 18, menos B. Primeiro vou colocar aqui, menos B, 3 na N, igual a N mais 3 na N. Mais N, 3 na N. Aí agora, então, eu tenho aqui ó, um polinômio do primeiro grau, que eu posso comparar com esse aqui, uma exponencial, que eu posso comparar com a exponencial. Aí aqui eu já estou vendo que já vai dar uma merdinha aqui. Né? E aí eu estou vendo que eu devia ter considerado o polinômio completo lá no começo. Ó. Eu já vi só agora. Que eu não ia dar conta, meu Deus. O que nós vamos fazer? Acrescentar um mais um aqui, ó. Vamos botar um mais C. Vou ter que acrescentar também o polinômio do primeiro grau aqui. Para ver se ele resolve. Tá? Só que daí eu vou ter esse mais C aí em todos, né? Tá? E aí eu vou ter que voltar lá. O que vai acontecer aqui? O que vai acrescentar nesse mais C? Não vai acrescentar muita coisa aqui, né? Vai ficar, porque vai só trocar aqui, né? Vai ficar mais C em todos, né? Certo? Só que quando multiplica, né? Aqui vai multiplicar, vai ficar um menos 6C. Quando multiplica, e multiplicado por 8, vai ficar um 8C. Então vai ter um mais C aqui, vai ter um C aqui dentro, né? Um mais C aqui dentro, vai ter um mais C aqui, eu posso botar lá de fora, e vai ter um mais C aqui dentro também. Vamos ver se isso resolve. Mais C. Não vai caber. Mais C. C, fecha igual. Tá? E aí, então, vai aqui, ó, gerar 8C, aqui gera menos C, sobra 2, com mais um lá, 3C. Com 3C sobrando aqui.
tem um 3C sobrando aqui. Então, na verdade, ficou aqui no polinômio de primeiro grau, espero que só isso resolva, né? Aqui no polinômio de primeiro grau, então ficou, vou fazer mais uma linha, ficou 3AN, né, como coeficiente de N, e como termo independente ficou o 3C menos 4A. Tá? E aqui menos B, 3 elevado a N. Dá para comparar, mais 3 na N. Bom, aqui nós temos que, comparando o coeficiente, que 3A tem que ser igual a 1. Como aqui eu não tenho termo independente, então quer dizer que 3C menos 4A tem que dar 0. E como o coeficiente aqui da exponencial é 1 e o coeficiente aqui é menos B tem que ser 1. Né? Então, por comparação, nós chegamos nesse sistema para A, B e C. Da onde a gente tira que A vale 1/3, A vale 1/3, que B vale menos 1, né? Que B vale menos 1 da última equação, e o C, se o A vale 1/3, é só jogar 1/3 no lugar de A, fica menos 4/3, fica 3C igual a 4/3, né? Certo? 4/3, né? 3C igual a 4/3. Então, o C vale 4 nonos. 4 nonos passando o 3 dividindo. Então existem, né? Existem A, B e C. Acho que eu não considerei C, né? Com A, B e C. Faltou o C aqui, quando eu esqueci. Voltei corrigindo coisa, não corrigi tudo. Então, com A, B e C a serem determinados. Supomos que a N com A e B a serem determinados satisfazem a equação não homogênea. Tá? Então, como existe A, B e C que, de forma que satisfaz a equação homogênea, então, logo, aquela nossa N, logo a N, que era ABN mais C, era AN mais C, no caso, né? Foi isso que a gente chamou porque eu esqueci. Foi AN mais C. Então, ficou 1/3 de N mais 4 nonos. 1/3 de N mais 4 nonos. Esse é o termo de primeiro grau. Mais não, menos, porque o B é menos 1, menos 3 na N. Então, essa aqui é uma solução particular. Tá vendo que ela não tem constante, né? Ela não tem uma família de soluções. Ela é uma função. Uma solução particular. Ela é uma solução particular da não homogênea. Particular da não homogênea. Da não homogênea. Certo? Aí. Professor, aqui no livro o C deu menos 1. O C deu menos 1? Deu menos 1, esse valor. O C deu menos 1? O A deu 1/3, né, e o B deu 4 nonos. E o C deu menos 1. Ah, mas é porque o A, B e C eu troquei aqui, ó. Aham. Tá vendo? Porque lá no livro eu acho que deve estar a N mais B. E o C tá aqui, ó. Como eu coloquei só A e B no começo, e aí botei um C depois, por último, aí o C ficou como termo independente, ó, do polinômio. Uhum. Tá? Acho que foi por isso que ficou essas trocas. Que eu troquei as letras aqui também. Professor, na hora que você falou aí que você viu que deu ruim e tal, o que fez você ver que o que você substituiu não foi interessante? Você falou, colocou aí 3AN menos 4A, se você deu ruim.
eu não vi o ruim que o senhor falou, né? Porque eu acho que eu não entendo direito. Mas por que que você viu? O que que aconteceu? Aí eu vi aqui, ó, porque ficou 3A e ia ficar 3A tinha que ser igual a 1, e 4A, que era o termo independente, tinha que dar 0. Como que o 4A dá 0 e o 3A tinha que dar, entendi. 1? Porque o 3A tinha que dar um valor, tinha que dar 1, tinha que e dar o 4A, consequentemente, também tinha que ter um valor. Né? Então, entendi. E aí, para ele satisfazer, o A tinha que valer 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, eu entendi que faltaria um termo independente junto com esse aqui, tá? Para poder ter solução. Senão, a única solução seria o A valer 2 valores ao mesmo tempo. Então, não é isso que acontece, igual você falou assim, se esse negócio tem solução, a gente vai ter que conseguir uma função de primeiro e uma função de segundo. Tipo assim, se fosse eu fazendo, eu iria chegar naquele lugar, eu ia ver que A teria que ter 2 valores, e eu falei assim, então tá errado, eu vou ter que tirar a exponencial e a função de polinomial do primeiro grau, porque não deu certo. Então, não é esse o detalhe. Na verdade, você chegou lá, viu que não deu, você adaptou aquela mesma função. Isso, eu adaptei a mesma. E o problema não estava na exponencial, né? Porque aqui em B eu ia ter solução, né? Entendi. Em B não estava aqui no meu polinômio de primeiro grau. Primeiro grau. Estava no termo independente. Então, eu fiquei com preguiça de colocar isso, mas sempre que em alguns problemas ele zera, e só depende mesmo do termo linear, e não coloquei. Tá? Entendi. Mas assim, se for, o melhor é mesmo pensar sempre nele completo. Aqui era de primeiro grau, mesmo que não tinha o termo independente, a gente pensa nele com o termo independente, né? Não faça o que eu fiz, faça o que eu falo. Tá né? Porque daí se ele não precisar, ele vai zerar. Vai aparecer C igual a 0, né? E se precisar, ele vai estar lá. Tá, Okay? tá. Bom, aqui tá, então a solução particular, agora a solução geral, portanto, a solução geral do problema, aí a solução geral segundo o teorema, é a AN mais a YN, que é a solução particular com a solução geral da homogênea. Então, a solução particular foi essa que nós acabamos de encontrar, e a solução da homogênea foi a que a gente começou fazendo, né? Criamos a homogênea associada, equação característica, e a solução geral da homogênea. Tá? Então, eu vou pegar ela, 2n e 4n, combinação linear delas. Tá? E aí, na ordem que vocês quiserem colocar aqui dentro. Pode ser a mesma, 1/3 de n mais 4 nonos, menos 3 na n, e aí a solução geral, que eu chamei lá de C1, né? C1, 2 na N, mais C2, 4 na N. Tá? Essa é a solução geral do problema não homogêneo. Aí tem uma outra dica, Lorena, que às vezes, mesmo assim, vamos supor que se tivesse começado certinho com um AND, porque lá era de primeiro grau, né? Você viu que tinha um termo polinomial do primeiro grau e aqui tinha uma exponencial. Em geral, nas exponencial nunca dá muito erro, porque tem que ser exponencial do mesmo tipo. Tá? Mas essas que são polinomial, elas são danadas. Por quê? O que acontece com a polinomial? Quando a gente substitui dentro da expressão, você pode, em algum momento, ter cancelamento de algum termo, né? Tipo, ou o B sumir, certo? Que daí independe dele, ou às vezes vai lá, somando, os N foram embora. Sumiu o N, né? Porque cancelou, né? Tinha termos lá de valores iguais e sinais diferentes, cancelou e sumiu. O que a gente faz nesse caso? A gente vai e aumenta a potência. Ao invés de considerar do primeiro grau, aumenta a potência. Considera um polinômio do segundo grau. E eu vou aumentando a potência. Tá? Então, quando vai dando problema, né, devido, às vezes, ao grau, porque um termo some,
E aí, eu botei polinomial, mas no final das contas não tem polinomial nenhuma para mim comparar. Você vai, volta lá no início e fala, não, então considere agora essa tentativa, né? Considere essa possível solução, tá? Por isso que eu falei assim, a regra não tem regra. Tá? A regra não tem... Daí já foi umas 6 folhas, umas 2 horas de prova, para você começar de novo, do zero, mas eu vou. Tá? Mas acontece, tá? Tá ok. Principalmente as que às vezes aparecem assim, o termo não linear, se fosse assim, ó, imagina, lá estava n mais 3n, mas essas que estão assim, n vezes polinomial vezes exponencial, mas é danado de aparecer que você faz aqui um polinômio do primeiro grau vezes a exponencial. No caso, você vai chutar, então, vamos supor que a solução seja desse tipo, polinômio do primeiro grau vezes exponencial. Não precisa botar outra constante aqui no meio, porque aqui já gera constante, né? B vezes 3n já gera a família das exponenciais. Primeiro grau, 3n. É danadinho de dar problema e sumir o tal do n 3n. Aí você vai e aumenta esse polinômio aqui. Aí, se não tiver grau 1, ele vai, se não tiver o grau 2, simplesmente vai aparecer o coeficiente, tem que zerar, tá? Mas aí vai forçar a aparecer o coeficiente, o termo n, né? O n3 na n, tá? Então, isso acontece. É um guia, não quer dizer que é um acerto sempre, tá? A gente olha para cá, vê o que tem e supõe algo da mesma natureza. Tá? E aí, de repente, vai só fazendo modificações, aumentando o grau, né? Que nem aqui eu botei uma constante. Tá? Essa é a única regra. A única regra. Mas é uma regra meio desregrada, né? Então, é uma regra rebelde. Imagine como são os problemas de segunda ordem não homogênea de não constantes, né? O trem só piora. Mas nós paramos aqui, né? Dos males o menor, a gente para nos coeficientes constantes, tá bom? Bom, então, na verdade, se resume a isso, né? Os problemas homogêneos são tranquilos. No ENC também não tem esse caso. O caso para aqui ou lá no ENC também pode acontecer casos de ser não constantes. Sim, já caiu no ENC. Resolver recorrências desse tipo mesmo, né? Não. Coeficientes só constantes. O não homogêneo, sim. Não homogêneo já cai em prova. Agora, não, porque não está no programa deles. Tá bom. Uhum. Não faz parte do programa esse tipo de problema. Tá ok. Bom, é isso. Exercícios já postados. Pois é, antes da aula do professor, eu falei, nossa, o professor está muito apressado. Antes era no outro dia, assim, me dava um tempo. Agora na cabeça fica, pessoal, lista de exercício.